Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem, eu sei que eu dei uma sumidinha aqui com os vídeos de fanbase, mas acontece que recentemente minha casa acabou entrando em reforma, então tava com muito barulho e eu tava sem tempo pra gravar. E lembrando também que eu tenho outras responsabilidades, como por exemplo também a faculdade, então tipo, eu não tinha um tempo assim exato pra poder gravar pra vocês. Mas hoje eu tirei um tempinho e hoje vou estar falando pra vocês, né, sobre a fanbase da Mitsuri. Uma fanbase que muita gente vem comentando nos últimos vídeos, né, pra eu fazer vídeo sobre. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os problemas que tem nessa fanbase. E é claro, eu espero que você deixe seu like, sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Agora sem mais enrolação, né, bora pro conteúdo. E eu vou começar com o maior problema da fanbase da Mitsuri, que é a questão da sexualização excessiva. E bem, esse ponto aqui é muito delicado para falar sobre. Primeiramente que, assim, o personagem, o design dela, justamente é com a intenção de atrair o público. É um design ali chamativo, né, para as pessoas irem conhecer a obra. A gente sabe muito bem aí como é o marketing que funciona no Japão. E bem, muita gente acaba, né, pegando a Mitsuri e fazendo muitas fanarts e outras coisas também que vocês sabem, né. Naquela guiazinha anônima ali, vocês já pesquisaram muita coisa sobre essa personagem que eu sei, vocês não me enganam. E bem, eu não vou mentir, não vou ser um hipócrita, que sim, eu acabo quando abro o Pinterest e vejo muita imagem, a Mitsuri ali um pouco turbinada, com as roupinhas de praia, eu não vou ser hipócrita, eu acabo sim vendo o conteúdo da Mitsuri que é sexualizado e assim, eu gosto, eu sou homem, eu vou admitir isso pra vocês. Mas eu admito também que isso é um problema, pois a gente acaba reduzindo muito a Mitsuri a ser uma gostosa. A gente acaba esquecendo a história dela, o papel dela na história e acaba focando mais na questão do corpo da personagem. E bem, infelizmente para quem é fora de Demon Slayer, que não assiste muito a obra, acaba vendo a Mitsuri como a gostosa do anime, a peituda, a garota fofinha ali que chama a atenção. E isso é um pouco triste, mesmo que a história da Mitsuri não seja tão trágica que nem a dos outros Hashiras, dos outros personagens, mas ela é uma personagem sim que tem uma história até que triste e também tem a questão que ela representa ali como era que as mulheres eram tratadas ali no início do século 20 no Japão, né, que se a mulher não tivesse um corpo ou uma aparência perfeita, não era ideal para casar. A Mitsuri traz essa mensagem. Futuramente eu pretendo trazer um vídeo, né, só sobre esse assunto envolvendo a personagem. Mas focando aqui, infelizmente esse é um problema da fanbase, né, que há tantos meninos e meninas, eu acredito que mais os homens, né, acabam mais focando na aparência física da Mitsuri e deixando ela de lado, né, focando mais na questão dos big tits dela e também na questão das roupas curtas que a Mitsuri usa. E infelizmente é algo que não tem mais conserto. A Gotoji, né, deu uma vacilada no design da Mitsuri. Embora tenha uma explicação, tenha um meme por trás, né, acabou que quando caiu na internet, né, a Mitsuri ganhou essa fama de ser a gostosa, a peituda, e é isso. A Mitsuri nunca mais vai ser vista como uma personagem ali que tem uma boa história, que é algo além mais de peitos. Infelizmente é isso que acontece com essa personagem. Bom, a gente tem que admitir também que foi culpa da própria autora. E os próximos dois pontos que eu irei falar são parecidos, mas também ao mesmo tempo são opostos. Começando pela questão dos fanboys. Os fanboys da Mitsuri, né, são muito chatos, pois eles acabam, né, enaltecendo muito a personagem por conta, né, de uma frase mal interpretada. Que lá na Vila dos Ferreiros, no mangá, é dito que a força da Mitsuri equivale a 8 homens, já que seus músculos são bem densos, né? Ela tem uma força absurda. Ela, quando era bebezinha, conseguia levantar uma pedra, né, que tinha o dobro do peso dela, mostrando que a Mitsuri tem uma força bem grande e uma resistência também corporal bem grande. Aí muita gente pega essa informação e acaba achando que a Mitsuri é uma das Hashiras mais fortes. Porém, não é bem assim que funciona em Demon Slayer. Mitsuri, praticamente, ela é como se ela fosse um tanque, mas um tanque que não tem canhão. Porque, embora a Mitsuri seja muito forte fisicamente, ela é uma personagem ali que não tem muito controle durante a luta. Ela acaba perdendo muito pela questão do emocional e fora também que ela é um pouco lenta. Isso é provado em alguns momentos da história, né? Como, por exemplo, na luta dela contra o Muzan. Todos os caçadores que estavam ali em volta, né? Tanto Gyomei, Sanemi, Obanai, Tomioka, estavam conseguindo ali, né, lidar com os tentáculos do Muzan. A Mitsuri foi a primeira a sair de cena. Lembrando que nesse momento da história aí, o Obanai não tinha despertado a marca do caçador. E a Mitsuri, mesmo marcada, não conseguiu, né, dar conta dos golpes do Muzan. Bom, eu não sei se isso aí foi um furo de roteiro ou só para mostrar que a Mitsuri não era tão rápida comparada aos outros Hashiras. Mas enfim, a Mitsuri, no total, tanto como base como marcada, a Mitsuri fica no top 6, pelo menos na minha análise da obra. Nos Hashiras base, ela fica atrás do Gyomei, Uzui, Rengoku, Sanemi e Tomioka. Enquanto no ranking dos Hashiras marcados, ela fica atrás de Gyomei, Sanemi, Tomioka, Muchiro e Obanai. Ela não sai do 6º lugar. E o motivo é por conta da sua experiência em luta. A Mitsuri tem um emocional fraco, visto isso na luta que ela teve contra o Hantengo, onde ela ficou um pouco desesperada. E também, né, na luta dela contra o Muzan, né, tanto no início ali, quando o Obanai salva o Tanjiro, também durante a luta, né, já fora ali,
pra nascer do sol, né? Que ela fica ali sem controle porque fica com medo do Muzan. Então, sim, a Mitsuri é muito forte, porém seu emocional estraga seu desempenho em luta. E fora também que a sua espada, ela é péssima em defesa. A Mitsuri tem um bom ataque, mas a sua defesa é péssima. Mas bem, eu não quero debater muito sobre isso, porque já estamos entrando no assunto de power scaling, mas o ponto é, a Mitsuri, ela é muito enaltecida pelos fanboys, né? Tem gente que bota ela como terceira Hashira mais forte, quarta mais forte, mas não, gente. A Mitsuri, tanto base como marcada, ela fica em sexto lugar. Ela tem muita força física, mas não tem muita habilidade comparada aos outros Hashiras. E agora vem o ponto que é o inverso, que é simplesmente a desvalorização da força da Mitsuri. Agora vai ser um pouco estranho, porque eu vou defender o ponto que eu estava refutando no tópico anterior. Mas bem, muita gente joga a Mitsuri pra bosta justamente por conta da sua personalidade. Pela Mitsuri ser uma pessoa muito delicada, meiga, muito fofinha, muita gente associa ela com uma coisa fraca. Só que na verdade não é bem assim não. A Mitsuri, né, como eu falei, ela tinha uma força equivalente a 8 homens por conta do seu físico, né, que era bem denso. E isso fazia ela ter uma vantagem em batalhas, o que tornava ela praticamente como um tanque. Só que como eu falei, né, no tópico anterior, o problema da Mitsuri é mais a questão do seu emocional. Ela acaba perdendo muito pela essa questão, e fora também que a sua espada não é muito boa para defesa. Mas, gente, uma coisa é clara. Qualquer outro Hashira ali, enfrentando um Hantengo, com exceção do Gyomei, teria morrido. O Tanjiro é uma prova viva que um caçador com a espada normal não conseguiria dar conta do dragão de bandeira do Hantengo. Tinha que ser a Mitsuri ou um Gyomei ali da vida para conseguir fazer aquele feito. E bom, muita gente acaba achando que o Hantengo é um bucha, mas gente, não. Aquela versão final do Hantengo não é bucha. Aqueles dragões de madeira ali seria um inferno para um caçador que tem uma espada normal conseguir dar conta daquilo. Mesmo marcado, teria dificuldades. Os Hashiras como Obanai, Sanemi, Tomioka e Tokito conseguiriam dar conta daqueles dragões se eles tivessem a lâmina vermelha, né? Porque a lâmina vermelha deixa a espada mais forte, né? E assim acabaria, né, atrasando a regeneração do Hantengo ali dos seus dragões, cortaria com mais facilidade. Mas só com a marca do caçador, igual como foi o Mitsuru lutou ali, cara, os outros não conseguiriam dar tanto conta. Enquanto ele estivesse defendendo de um ataque, chegaria outro dragão e matariam eles. Ah, mas fulano de tal é mais rápido. Ah, fulano de tal tem uma mentalidade. Outro tem uma estratégia melhor. Não. Os dragões 4 de uma vez ali, meu irmão. O caçador ali não ia conseguir dar conta, não. Ele teria que ter uma espada ali especial como a da Mitsuri para dar conta. É como eu falei. Fora a Mitsuri, só o Gyomei conseguiria ter uma luta eficiente contra o Hantengo naquela versão final. E lembrando, né, que tipo, pra matar o Hantengo, tem que ser mais de um caçador. Um caçador sozinho não mata ele pela questão dele esconder o seu corpo principal bem longe da batalha, para assim garantir que o Hantengo não fique em risco de ser decapitado e morto. Então, sim, a Mitsuri é uma personagem que é forte. Não é uma das mais fortes lá no topo, mas ela tá ali pelo meio. Eu considero a Mitsuri mais forte tanto que Uzui, Rengoku, Shinobu e até mesmo Tokito. Eu só coloco o Tokito um pouco à frente que a Mitsuri por conta que no final ele desperta a lâmina vermelha, mas bem desempenho em luta mesmo, a Mitsuri teve mais do que ele. Até porque a lâmina vermelha ele só despertou ali quando já estava quase morto. Mas bem, isso não vem ao caso. E bora pro próximo tópico. E bom, o próximo tópico aí possa ser que incomode um pouco aí a fanbase feminina, que é em relação à romantização da Mitsuri com Obanai, que sinceramente eu acho muito forçada. Sim, sabemos que é canônico que Mitsuri e Obanai é um casal, porém a gente tem que admitir que eles têm um péssimo desenvolvimento durante a obra, porque o Obanai só começou a ficar próximo da Mitsuri ou demonstrar isso só ali no treinamento Hashira pra frente. Antes parece que o Obanai e a Mitsuri só tinham uma relação mesmo ali de amizade, e o romantismo dele aí só começou a ser desenvolvido entre muitas aspas na batalha final ali contra o Muzan, onde o Obanai fala que poderia ter conhecido a Mitsuri em outro contexto, mas mesmo assim não seria bom por conta do seu passado e tal. Enfim, tem uma romantização ali no final e os dois acabam morrendo juntos, né? A Mitsuri nos braços do Obanai. E muita gente acha isso muito lindo, muito fofo, nossa, que casal bonito e tal. Mas em questão de desenvolvimento, mano, eles são patéticos. Tem um lance do tempo de tela, porque eles têm bem pouco tempo de tela juntos. E tem outro ponto principal, né, que eu considero pior do que esse aí, que é em relação à personalidade da Mitsuri. Muita gente julga a Mitsuri como perdidamente apaixonada pelo Obanai, mas não era bem assim. O que foi mostrado na obra era que a Mitsuri, ela dava em cima de todo mundo. A Mitsuri tinha crush em todo mundo e o Obanai era um deles. Era como se a Mitsuri ali estivesse atirando para todos os lados e o primeiro que desse atenção a ela ia acabar ficando com ele. Ou seja, se Tanjiro, Uzui, Sanemi, Tomioka tivesse dado uma atenção ali para Mitsuri e tivesse correspondido ali os flashes dela,
ela teria ficado com ele. E, infelizmente isso é uma realidade que é mostrada na obra. Muitos não podem perceber porque talvez não tenha essa mentalidade, como muitos fãs de Demon Slayer são mais novos, né, acabam não percebendo isso, mas pra quem é mais velho, acaba percebendo que a Mitsuri, né, ela não tinha uma paixão pelo Abanai, ela tinha um crush nele. E crush é uma coisa que você consegue ter em várias pessoas. Você que é homem ou mulher, você consegue ter crush em garoto B, garoto A, garoto C, garoto D. Agora, apaixonado mesmo, você só teria por uma única pessoa. E a Mitsuri não demonstrou ser apaixonada pelo Abanai. Porque se ela fosse realmente de fato apaixonada por ele, ela não dava em cima e nem flertava com os outros personagens. A Mitsuri até mesmo chegou a flertar com o Tanjiro. Então, irmão, não tem esse lance de, nossa, que romance lindo, porque não foi. Ela tinha crush nos Hashiras e alguns personagens, e a intenção da Mitsuri dentro da obra era conseguir o marido. Então, tipo, ela meio que tava um pouco desesperada ali. Então, meio que ela flertava com todo mundo. Então, eu acho muito estranho a galera ficar com esse romantismo todo da Mitsuri com o Abanai. Sim, eu sei, é canônico, mas não é algo que é bem desenvolvido, né? Principalmente pela questão do pouco tempo de tela e pela questão da personagem Mitsuri. Gente, não sobra nada pro Abanai. Ele foi simplesmente ali, né, o reserva da Mitsuri. E bom, o último tópico que eu vou estar citando aqui, né, que é um pouco parecido com o primeiro tópico que eu citei, mas aqui já não vai pro lado da sexualização, mas sim da personalidade da Mitsuri, que é a questão das plataformas TikTok e Twitter pegar a Mitsuri e reduzirem a ela a uma personagem fofa. Cara, isso eu acho que não é culpa só dessas plataformas, como também, né, da questão de toda a personagem na mídia. A Mitsuri, ela não paga aquela impressão que é uma personagem séria. Ela simplesmente é um alívio cômico que foda-se a sua história, foda-se os feitos dela, é só a gostosinha kawaii. E, mano, isso eu não vou dizer que é algo que me incomoda, até porque, tipo, eu durmo tranquilamente sabendo que isso existe. Mas eu acho que isso deve ser muito paia pra quem é muito fã da Mitsuri e ver que sua personagem favorita, que tem uma história legal, tem uma mensagem que quer ser passada em Demon Slayer, é simplesmente reduzida. Ai, eu sou kawaii, fofinha, garotinha, qualquer peituda. Pô, mano, eu acho isso muita sacanagem pra quem é fã da personagem. Porque muitas meninas acabam se identificando com a Mitsuri por toda aquela questão da aceitação, questão do bullying, a questão da força feminina, porque querendo ou não, a Mitsuri mostra o quanto as mulheres podem ser fortes, né? Mesmo a Mitsuri tendo essas mensagens que ela quer passar, infelizmente ela é reduzida a sempre a garotinha kawaii, fofinha, que é vista nas redes sociais e por boa parte aí da fandom, né, que não é tão engajada assim na questão da história dessa personagem. E bom, não tem muito o que comentar, é basicamente isso. E eu acho que vai mudar isso? Não, não vai mudar. O mangá já acabou, o anime já tá perto de acabar e a Mitsuri já não vai ter muitos feitos dentro da obra. E isso também é um pouco culpa da Gotoji. A Gotoji transformou a Mitsuri muito fofa. A Mitsuri poderia ter tido um desenvolvimento maior na obra para condizer com seu passado de aceitação, de evoluir e tal, mas não. Mas aconteceu que a Mitsuri ficou muito bombona no mangá e principalmente no anime, então isso não vai mudar. E infelizmente é uma realidade e isso também é um problema da fandom, né? A fandom também deu mais gatilho pra ver a Mitsuri como a garotinha kawaii. E bom, rapaziada, esse foi o meu vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com essas coisas que eu citei sobre a fanbase da Mitsuri ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários e também, é claro, comente mais personagens que vocês querem que eu falo sobre a fandom. Lembrando que já teve alguns aqui que eu já fiz vídeo, caso se você tiver chegado aqui de paraquedas. Enfim, é isso. Se gostou, deixa seu like. Se você é novo, se inscreve. E ativa o sino para não perder mais nenhuma notificação. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.